Porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Senhor Jesus, nos reunimos em Teu nome, neste núcleo de oração, buscando-Te a companhia e pedindo-Te que nos abençoes nesta tarefa de estudos da doutrina espírita. Ajuda-nos, Senhor, a compreender com muita clareza os objetivos da nossa reencarnação, a necessidade de nosso esforço pessoal para transpormos a porta estreita, a fim de que garantamos para nós mesmos um futuro melhor, um retorno mais tranquilo à pátria dos espíritos. Também rogamos, Senhor, que abençoes os nossos irmãos de humanidade, derramando a Tua paz em doces vibrações sobre todos, de forma a apaziguar ânimos, a abrandar loucuras, a diminuir a intensidade de ódios nestes dias de tamanhas dores e confusões sociais. E
por fim, Senhor, desejamos agradecer-te por tudo, pela oportunidade reencarnatória, pela doutrina espírita, pela presença dos bons espíritos entre nós. Que consigamos honrar todos estes recursos que nos ofereces, mercê de tua misericórdia, transformando-os em bem, não apenas em nosso favor, mas sobretudo em favor de nossos irmãos. De modo que são as nossas palavras finais desta prece para louvar-te, Mestre, com muito carinho e devoção. Bendito sejas agora e sempre. Graças a Deus. Bom, na semana passada nós tivemos uma longa discussão, tínhamos proposto uma pergunta que era relativa aos primeiros cuidados e à primeira refeição que aqueles internos daquela ala hospitalar do Hospital de Maria de Nazaré receberam dos benfeitores espirituais, como era, quais eram as primeiras impressões do ambiente, do quarto, né, do leito onde eles estavam. E daí nós fizemos uma longa discussão em torno deste aprendizado adquirido com esse pequeno trecho narrado pelo autor Camilo Castelo Branco. Concluímos, que era uma forma também de nos treinarmos com relação aos cuidados e atenções que devemos ter com os nossos irmãos, os nossos semelhantes, com as pessoas de um modo geral, no mundo, iniciando dentro do nosso próprio lar, na nossa vizinhança, nas ruas, no trabalho, enfim, em qualquer lugar. Nós mencionávamos, se aqueles que são considerados os maiores réprobos, aqueles que cometem a maior infração à lei de Deus, que seria o suicídio, se eles recebem tamanho carinho, tantos cuidados minuciosos, é porque realmente o amor deve valer para todos, indistintamente e incondicionalmente. Esse é o amor de Deus. Este é o amor de que fala o texto em O Evangelho segundo o Espiritismo, já na parte das instruções espirituais, das mensagens dos Espíritos, a lei de amor. Quando diz, o amor que do qual falamos não é este amor vulgar, que na verdade seria mais uma paixão. É como se fosse um sol cujos raios alcançam toda a humanidade e aquecem toda a humanidade. Então a gente falou bastante sobre isso, sobre como nós devemos atentar para esses detalhes da narrativa aqui do livro, até porque nós sabemos que Leon Denis fez 2 revisões no livro e ele nos disse no próprio prefácio, segunda edição, que ele cortou tudo que era sobra, mantendo a autenticidade, a originalidade do texto. Tudo que era sobra, desnecessário, ele cortou e manteve o que era essencial. Se ele manteve aquilo que era essencial, essa descrição não é apenas para deleite nosso, é porque nós estamos ali sendo ensinados a cuidarmos uns dos outros, a prestarmos serviços para os nossos semelhantes. É um treinamento que a gente, se tiver atenção na leitura, já podemos começar a fazer. Então a gente fez uma longa discussão sobre isso. E daí nós vamos para a sequência. Seriam quais foram os cuidados que os internos receberam logo após a primeira refeição. Então eles tiveram aquele período de repouso, que eles se sentiram muito melhores. Depois eles tiveram
a primeira refeição. E então, aqui a gente vai discutir um pouco sobre como foram esses, ou quais foram esses primeiros cuidados que eles receberam após a primeira refeição. Você se lembra? 56. Os que estavam vestidos de hindus, nessa parte? Sim. Coberto de canaveta? Então, eles são chamados, cobertos de canalejas, para induzi-los ao sono, né? Para que eles pudessem se restabelecer depois da refeição, depois de todo o primeiro processo, através do repouso. Eu achava até que você estava falando do trecho depois disso. Não, é esse mesmo. É esse mesmo. Eles magnetizam, eles não passam. Lembram de Maria, usam a imagem de Maria como uma imagem que traga segurança para todos eles, né? Para que eles se sintam bem e protegidos naquele ambiente. E aí, usando da terapia magnética, levam todos eles ao descanso. Eles colocaram também cobertores, cobriram eles com o maior carinho, né? Então a gente vê o detalhe do quadro, né, de Maria Santíssima. Que a gente passou aquelas imagens daquelas pinturas de Murilo, que ele diz aqui que esse quadro que existia ali lembrava muito uma das telas, um dos painéis de Murilo. Só que é interessante também que ele destaca a riqueza da pintura e com recursos que os mais exímios, extraordinários pintores da Terra não dispunham desses recursos ou dessas técnicas aqui na Terra, encarnados. Mas que no mundo espiritual, né, nessa condição superior, esses recursos existiam, ou seja, transformando uma pintura em algo dinâmico, de movimento, de radiação de luz. Então a gente pode imaginar o deslumbramento diante de uma imagem animada, né, que gera quase que a impressão de que a Mãe Santíssima está ali presente, né, naquele quadro. Então é interessante a gente ver a diferença, como que o avanço que surge na Terra sempre surge depois da existência dos recursos do mundo espiritual, que é o mundo causal, que é o mundo de consequências. E a gente lembra de comunicações de espíritos artistas, sobretudo músicos, na Revista Espírita, comunicações que Allan Kardec inseriu na Revista Espírita ao longo dos anos, né, que ele publicou. E nós temos uma comunicação, mais de uma comunicação na verdade, de Rossini, que foi um grande músico, compositor aqui na Terra. Quando questionado sobre a música da Terra, né, ele diz: a mais avançada e mais harmoniosa música na Terra, para nós, no estágio evolutivo em que estamos, no plano dimensional em que estamos, poderia ser comparada a barulho. Porque a harmonia musical que conhecemos aqui é algo que vocês ainda não podem compreender na Terra. Então, e a gente pode imaginar, porque nos livros, imaginar algo, né? Porque num dos livros de André Luiz, há uma menção de uma benfeitora espiritual, de uma daquelas instituições que ficam no umbral. Em determinado momento, eles se reúnem para fazer uma prece. E a benfeitora espiritual, naquela instituição localizada no umbral, que é um posto temporário de atendimento aos espíritos, ela senta-se ao órgão, um instrumento musical, órgão, e começa a tocar. E André Luiz disse que ele ficou estupefato, porque foi algo que ele nunca tinha presenciado. Na medida que ela ia tocando as notas, os acordes musicais, aquela harmonia musical ao mesmo tempo continha a prece. Sem ela abrir a boca. Sem ela abrir a boca. A própria música que ela executava ao órgão gerava ao mesmo tempo as harmonias musicais
e a prece em si. Ele falou assim, eu não sei por qual recurso, mas o que eu sei e posso dizer é que ouvíamos a música e a prece em si, a expressão das ideias, ele falou, foi algo extraordinário. Então a gente vê realmente que tudo, por mais avançado que sejam as coisas aqui na Terra, ainda no mundo espiritual, quando executadas por espíritos mais avançados, vai ser algo sempre muito superior. Que não temos meios de comparação ainda com as coisas da Terra. Então a gente vê também esse recurso. Só para completar essa imagem, que a gente acabou de estudar isso daí na semana no curso, enquanto ela executava, chegou o momento em que ela recebeu as energias vindas de mais alto e distribuía em forma de flores para todos, como um passe verdadeiro, que ela ia passando para todos, e André Luiz fica assim, extasiado, deslumbrado com... Exato. Então a gente vê que a questão da arte no mundo espiritual, por aqueles que já são mais avançados, é realmente alguma coisa que nos faz refletir e repensar a questão dos nossos gostos artísticos na Terra. Porque se a lei é de progresso e nós desejamos progredir como espíritos, a gente deve progredir em todos os sentidos. Então isso passa necessariamente também por um aperfeiçoamento do nosso gosto musical, o nosso gosto artístico. Apurar o nosso gosto artístico. É importantíssimo isso. E daí as questões que foram comentadas. Nós tínhamos então, quando eles terminam a refeição, 2 médicos que se vestiam como hindus, eram hindus, e também mais outros 2, esses que tinham vivido a última encarnação na Espanha, pai e filho, também médicos, Carlos de Canalejas e Roberto de Canalejas, e que seriam os 2 médicos responsáveis por aquele grupo, né? aquele departamento onde estavam aqueles 10 suicidas. Lembrando que Roberto de Canalejas é um espírito muitíssimo vinculado a Ivone Pereira, inclusive na reencarnação anterior a Ivone, aquela foi médium do Ivone Pereira, reencarnação em que ela se suicidou no Rio Tejo, em Portugal, embora ela e o pai fossem da Espanha, ela era consorciada com o Roberto de Canalejas. E eles já tinham tido várias outras experiências reencarnatórias. Nós lembramos que no próprio livro em que é narrado o episódio da noite de São Bartolomeu, eles já tinham tido vínculo inclusive anterior, mas naquela reencarnação surge um grande conflito entre eles. Deflagrado esse conflito pela catástrofe que foi a noite de São Bartolomeu na França. Então já era um espírito muito vinculado a ela. Então não temos que as vinculações, né? Um dos médicos que atendem Camilo Castelo Branco era um espírito afim, muito próximo, muito vinculado, profundamente vinculado a médium que depois psicografaria uma obra do Camilo Castelo Branco. E depois também fala-se aqui ainda daquele estado de torpor que eles estavam, né? Eles percebiam com dificuldade o que se passava em torno deles. E daí, novamente, um extremo cuidado destes benfeitores. Né? Quando aproximam-se aqueles 2 hindus, eles falam docemente a cada um de nós,
Vamos fazendo uma análise, comparando com o nosso comportamento. Quando uma pessoa muito querida nossa, vamos colocar uma pessoa muito próxima, querida, um filho, uma filha, está em perigo, a gente fica desesperado, precisa salvar, etc. Que esteja bem, a gente ora para Deus. Quando a gente verifica que aquele filho saiu do perigo, qual é o segundo momento? O primeiro é o desespero. O segundo momento, alívio. Junto com o alívio, vem um outro sentimento. A raiva. Se o filho se colocou em risco desnecessariamente, vem a raiva, a bronca. Você quase me matou de susto. Você não pensa no seu pai e na sua mãe. Vem toda a carga nossa. É natural, é o nosso estágio evolutivo. Ou então a gente exige explicações. Naquele momento a pessoa às vezes não tem condições de dar explicação nenhuma, né? Às vezes ela está tão ainda perturbada, confusa. Então notemos que ou então a gente entra com uma seleção de críticas que a gente pensa muito cuidadosamente para que sejam aquelas críticas que a gente sabe que vão ferir mesmo, né? E a nossa intenção é ferir, magoar, porque a gente ficou com raiva, então essa raiva tem que ser amenizada de alguma forma. Como? Ferindo o outro. Se eu sofri, o outro tem que sofrer também um pouco para aquele sofrimento alheio me amenizar. Então notemos que aqui há uma outra forma de lidar com aqueles que erram, que derrapam, que cometem graves erros, crimes. Eles não são isentos da responsabilidade. Eles têm de passar pelas experiências dolorosas que são consequências dos seus atos. Mas aqueles que cuidarão deles não pioram o quadro. A gente consegue notar isso? Existe uma lei perfeita, indefectível. A lei divina. Jesus disse: cada um responderá por suas próprias obras, a cada um será oferecido segundo as próprias obras. Daqui não saireis até que não pagueis até o último centavo. Então, a lei vai nos cobrar exatamente aquilo que devemos à lei cósmica. E se nós semeamos dor, é dor que vamos colher. Se nós já sabemos que a lei é perfeita e que cada um será cobrado por aquilo que fez, qual é a verdadeira necessidade de nós, diante de alguém que já está endividado com a lei divina e que será cobrado no tempo oportuno, se já não estiver sendo cobrado e sofrendo desde já, qual é a necessidade de nós irmos até essa pessoa para aumentar o sofrimento dela? Alguém que caiu, e daí nós vamos lá e chutamos ou pisamos em cima, nós não vamos dizer assim, outros não dirão, mas isso é crueldade, a pessoa já estava caída. Então, notemos o nosso comportamento. Então, aqui, diante de pessoas que tinham errado profundamente, magoado uns, porque nós imaginamos o lastro de dor, de destruição que um suicida deixa para trás com aqueles na terra que o amavam, eles são tratados com carinho, falam docemente com eles, com cada um deles. Colocam as mãos, passes, ajeitam a cabeça, a almofada, cobertores.
enquanto murmuravam em tonalidades tão carinhosas e sugestivas que pesada sonolência nos venceu imediatamente. Vamos repetir. Nosso estágio evolutivo é bem diferente do estágio evolutivo destes benfeitores. Mas não custa já conhecermos como é o comportamento de espíritos mais avançados, para que nós nos tornemos um dia espíritos mais avançados, começando desde agora a modelar o nosso caráter, aperfeiçoar o nosso pensamento e o nosso comportamento. Não é de um dia para outro que nós conseguiremos tamanhas mudanças, mas cada dia um pouquinho. E outra coisa, temos de pensar nisso todos os dias, porque se a gente pensa só no dia do curso, o resto da semana a gente esquece e não treina nada. E sem influências que situações que eu, por exemplo, de passo, de que eu sou. Não tem a atitude racional. Normalmente são as racionais que fervem, né? Eu comecei falando que passa um filme. E não sei todos. O engraçado é assim, que quando você tem uma atitude inversa, a própria sociedade cobra a tua atitude fraca perante aquela situação, aonde te coloca a pensar, não é que você pensa, mas te cobra de uma forma assim, nossa, mas você deveria ter tomado uma atitude diferente. Então essa atitude diferente nada seria mais o quê? Conquistar o que você queria no grito, né, nas palavras de rancor, de ódio, de Crítica. né, eu falo isso porque eu peço também, acho que todo mundo, né, mas Sim. você falando, Eu, cai assim. Ontem, quando foi mencionado o mini documentário que irá ao ar nos canais da Disney, né? Star Plus. Sobre um tipo de uma conversa, um diálogo, é um diálogo que o Papa Francisco teve com vários jovens de diversos países, mas todos que falavam espanhol, para facilitar o diálogo. Não necessariamente católicos, inclusive havia aqueles que não eram católicos. E o Vaticano News, que é o portal oficial da imprensa do Vaticano, publicou uma resenha, né, um resumo deste encontro. Os momentos mais, assim, digamos, importantes, de maior destaque. E havia uma jovem, todos jovens, em torno de 20 anos mais ou menos, uma jovem que era católica praticante realmente. E daí os outros todos tinham sido ou tinham sido católicos e desistiram, ou eram de outra religião e desistiram, ou eram ateus. E daí em todos os assuntos que foram abordados sobre identidade de gênero, abortamento, abusos sexuais de ministros, padres, né, ministros da igreja, padres, uma série de questões, esta jovem católica praticante se posicionava de acordo com os princípios que ela tinha aprendido do Evangelho de Jesus. E sempre esses princípios destoavam muito, né? As falas dela destoavam muito das falas dos outros jovens. Quando ela diz assim, olha, Santo Papa, eu sou católica, etc., e minha vida mudou realmente profundamente a minha visão de mundo depois que eu conheci melhor o Evangelho de Jesus. Jesus é muito importante na minha vida, é fundamental na minha vida. Ele abençoou a menina e disse assim, muito me comove, mas eu devo ser franco com você. Prepare-se, minha filha, a sua vida não será fácil. Porque o mundo ainda não aceita bem Jesus. E não aceita bem os que seguem Jesus. E é uma realidade. Tudo que destoa do comum, e o comum na Terra, que é um dos provas e expiações, é de ordem normalmente muito inferior,
isso gera uma reação quase que invariavelmente agressiva da sociedade, do coletivo, contra aquele que destoa por estar num esforço de autoaperfeiçoamento. Uma reação agressiva dos encarnados e dos desencarnados que pertencem ainda nos planos inferiores, mas que pertencem ainda ao planeta Terra. Então é assim realmente que a gente tem que encarar a situação. Aliás, Jesus já tinha advertido: se ao lenho verde fazem isto, o lenho verde era ele, por onde passava a seiva da vida eterna, o que não farão com o lenho seco? Então, preparemos-nos, bastante coragem, fibra, e sigamos adiante com a proteção de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. Então aqui, enquanto murmuravam tonalidades tão carinhosas e sugestivas que pesada sonolência nos venceu imediatamente. Então a gente, e eles dizem, necessitais de repouso, repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, doce mãe de Jesus, esta casa é dela. Então a gente vê que, sim, a ternura, a doçura, o carinho, enfim, a vivência do amor tem um poder muito superior a qualquer manifestação inferior nossa, qualquer manifestação agressiva, pela força. Tanto assim que os espíritos inferiores não se submetem a nenhuma fórmula ritualística, a palavras mágicas. Ao indivíduo é padre, ao indivíduo é doutrinador de reunião mediúnica, o indivíduo é palestrante espírita, o indivíduo é pastor protestante, o indivíduo é pai de santo. Os espíritos não respeitam nada disso, os inferiores. O que eles respeitam, porque eles não têm poder sobre esse tipo de conduta, é aqueles que têm verdadeiramente, já em execução, valores morais. Estes, eles respeitam porque eles sabem que eles não têm poder sobre pessoas que já são moralmente mais elevadas. Então, eles se submetem. Do resto, não. Então, realmente, somente o bem, o amor e todos os derivados do amor é que tem poder verdadeiro. Até aqui alguma pergunta, algum outro comentário? Bom, depois eles são então induzidos ao sono. É um sono magnético, realmente é induzido pelo magnetismo dos benfeitores. Depois desse sono, Camilo comenta que o seu e o raciocínio dos companheiros de quarto se aclararam, permitindo-lhes melhor analisar a própria situação e o suicídio que haviam praticado. Qual é o comentário que o autor faz a este respeito? Logo na sequência. Eles sentiam ainda mais a vergonha do que tinham feito. Parece que percebendo com menos desculpas aquilo que fizeram, o peso na consciência ficou ainda maior por terem tomado a saída do suicídio. Ele sente algo bem quase que paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele sentia um alívio, né? Porque o pensamento foi desobstruído, eles conseguiam agora raciocinar claramente. Ai, que bom conseguir pensar mais racionalmente, logicamente, conseguir concatenar ideias, que ótimo, aquela confusão mental melhorou muito, quase que desapareceu. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Então ele diz, se no primeiro momento houve aquele alívio e aquela alegria, nossa, parece que tirou alguma coisa da minha cabeça. Em seguida, com a mente mais clara, o raciocínio mais fácil, a consciência também conseguiu se expressar mais claramente. Então ele diz em seguida que, na verdade, aquele reconforto mental
mais aprofundava do que balsamizava as angústias que eles tinham, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. A consciência mais desperta, mais clara, mais lúcida. Daí ele sente desgosto, remorso, temor, desapontamento, e isso tudo coibia-o de apreciar devidamente a melhoria da situação. Ou seja, isso gerou uma dor moral tão grande que a questão de ele já estar no hospital, isso e aquilo, acabou, pelo menos por alguns instantes, aquilo passou a não ser nem tão importante, porque o que tomou conta realmente da sua atenção, do seu raciocínio, foi realmente essa percepção do grave crime que tinha perpetrado contra si mesmo. Eles achavam que nem eram merecedores de estar ali. Exatamente. Uma outra sensação que ele sente, a incômoda sensação de vergonha, chicoteava-me o pudor, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente. Vergonha. Se sentiam o direito de estar ali, né, naquela situação boa, né? O mal que tinham praticado contra eles mesmos. Em o Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem que diz consciência de culpa. No mundo espiritual, uma das consequências daqueles que desrespeitam a lei de Deus é exatamente a vergonha. É não conseguir encarar os outros espíritos, porque como a nossa consciência nos acusa, e nós, pensando repetidamente naquilo de errado que fizemos, porque a consciência não nos deixa esquecer, pensando repetidamente naquilo, a gente ideoplasticamente gera aquelas imagens, fotografia do pensamento. Em A Gênese, de Allan Kardec. O que se passa? Os espíritos em nosso redor estão vendo o que nós fizemos, porque a nossa consciência fica nos lembrando e imprimindo no nosso perispírito aquelas imagens. Então a gente fica tão envergonhado que a gente não tem condições de levantar o olhar e encarar os olhares. Porque a gente acha que todos os olhares estão nos acusando. Se são espíritos inferiores, é bem provável. Se são benfeitores, jamais. Há, inclusive, uns livros também de André Luiz, que André Luiz, no Obreiros mesmo, André Luiz, diante da situação daqueles que iriam desencarnar, quando ele fica sabendo do histórico, né, do indivíduo, por que ele chegou àquela condição de saúde tão frágil que o levaria à desencarnação, André Luiz logo se lembra do caso dele, que ele foi suicida indireto, mas por uma vida dissoluta. E daí ele falou assim, então é um caso típico de suicídio igual o meu. Suicídio indireto. Daí o benfeitor falou assim, não, a gente não pode categorizar esse nosso irmão como suicida, porque vejamos, André Luiz, ele chegou a este estado de enfermidade porque ele esqueceu de si mesmo para servir ao outro em nome de Jesus. André Luiz disse que ele nunca ficou com tanta vergonha, que se ele pudesse, ele desaparecia naquele momento. E daí que o benfeitor percebe e logo ele diz assim, eu não posso dizer muito claramente, comparar com o seu caso, porque eu não tenho notícias, informações do seu caso, para diminuir o mal-estar de André Luiz. André Luiz ainda conclui. Claro que ele sabia bem o meu caso, mas ele foi generoso, foi carinhoso, né, foi bondoso comigo para não aumentar mais a minha vergonha e o meu constrangimento, porque eu me senti péssimo naquele momento. Então, a gente sempre quer achar um desgraçado tão ou mais desgraçado que a gente, né, para uma medida de comparação a gente fica bem. E aqui, naquele caso, então, o benfeitor corrige esse pensamento de André Luiz. Então, aqui é uma coisa interessante também a questão da vergonha, né? A gente encontra esta notícia também no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente não quer passar por isso, é melhor a gente fazer digamos,
essa revisão nossa de vida agora, enquanto estamos encarnados. Daí ele conclui: só estamos aqui certamente tolerados pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos, iluminados pelo verdadeiro amor de Deus. Aqui é um detalhe também muito interessante. Emmanuel, em um dos seus textos, ele nos diz, nós já comentamos isso aqui, que este processo de autoconhecimento que é apregoado, incentivado pela doutrina espírita, nós nos recordamos de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz de nós já começarmos a nos melhorar desde essa vida, dessa existência física. Os benfeitores responderam: no sábio da antiguidade, já como disse, conhece-te a ti mesmo. Daí Santo Agostinho, na sequência, apresenta uma breve dissertação dizendo como nós poderíamos realizar esse processo de autoconhecimento. E Emmanuel, em um de seus textos, ele diz: é muito perigoso realizarmos esse processo de autoconhecimento, de mergulho interior, sem estarmos munidos do Evangelho de Jesus. Por quê? Nós vamos encontrar coisas muito dolorosas e sombrias, quanto mais fundo a gente for. Muito sombrias. Aspectos realmente complicados da nossa personalidade. As sombras da alma, como dizia Carl Gustav Jung. Então, Emmanuel diz: nós devemos nos munir do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus nos ensina sobre o amor. Portanto, também o alto amor. Amar ao próximo como a si mesmo. E o amor tem como uma das formas de manifestação o perdão. Então, amar a si mesmo também significa perdoar a si mesmo. Devemos fazer o processo de autoconhecimento para nos conhecermos e identificarmos onde estão quais são as nossas doenças da alma e quais são as causas destas doenças. O que está originando este desvio de comportamento, este conflito, esta dor moral, este vício moral, né? E daí começarmos a realizar o tratamento. Mas como nós temos uma tendência de condenação, então é muito comum que as pessoas, ao começarem a fazer esta investigação, se condenem e gerem um automassacre. Daí não adianta fazer. O processo de autoconhecimento é para progredir, evoluir, se tornar mais leve, mais iluminado. Não para se sabotar, se prejudicar. Se humilhar. Né? A humilhação, na verdade, é um processo meio que espontâneo, natural, que é o que eles estão fazendo isso. Isso faz parte lá no Código Penal da Vida Futura. O primeiro passo é o arrependimento. O arrependimento já implica, de certa forma, esta humilhação no sentido de nosso orgulho estar ferido. Porque como nós temos orgulho ainda, o orgulho nos diz que nós somos bons, elevados, corretos, cidadão de bem. É muito comum a gente ouvir isso, um cidadão de bem, um cidadão de bem. E daí, quando a gente gera todos esses adjetivos para nós mesmos, e daí a gente se detecta, se depara com a realidade, o nosso orgulho sofre um golpe violento e aquilo, a gente recebe aquilo, sente aquilo como uma certa humilhação, a gente fica humilhado. Tanto que a gente tem que esconder das pessoas, porque a gente já está se sentindo humilhado e tem medo que as outras pessoas nos humilhem mais, destaquem esses nossos problemas. Mas se pelo menos, então, talvez a humilhação, como a gente não tem a gente ainda tem orgulho, a humilhação vai fazer parte de alguma forma, como eles estavam sentindo agora. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas que a gente não permaneça neste auto-aniquilamento, neste autopunição. Isso é importante. E até mesmo com relação a esse sentimento de humilhação, mesmo que ninguém saiba, a gente se sente humilhado por dentro,
Detectando isso, a gente faz assim, né? Por que é a humilhação e me sinto humilhado? Daí a gente vai investigar, é o orgulho. Mas Jesus nos falou do alto amor. A doutrina espírita nos explica, se a gente cai, Deus nos oferece a oportunidade para a gente se reerguer. Para isso servem as reencarnações. Então vamos lá, eu errei, estou consciente, ainda tenho meu orgulho, me sinto humilhado, estou sofrendo muito, tenho vergonha, que é tombem uma forma de refrear o nosso comportamento. Agora eu vou trabalhar para melhorar isso e o mais rápido possível eliminar todas essas consequências. Agora, se a gente só consegue, digamos, caminhar nesse sentido se a gente tem esses elementos do Evangelho de Jesus. É evidente, quando falamos munidos dos elementos do Evangelho de Jesus, pode ser que o indivíduo tenha esses elementos que ele aprendeu em outras doutrinas religiosas ou filosóficas. Os elementos são o mesmo, porque a lei de Deus é a mesma. Talvez até com outros nomes. Não importa. O que importa é que aqueles elementos que derivam todos do amor, eles estejam já conosco de alguma forma. Pelo menos o conhecimento, para a gente poder lembrar na hora que a gente deve utilizar essas ferramentas. Sem isso, a gente enlouquece. Por isso que a gente deve selecionar bem o terapeuta, o psicoterapeuta, o psicólogo que a gente vai. Não basta o indivíduo começar a cavocar lá no nosso mundo interior e não nos oferecer recursos para a gente poder lidar com essas informações. A viagem interior, ela só tem sentido se for para a gente realizar determinadas mudanças, ter determinados conhecimentos, para a gente depois dar um arranque para o nosso processo evolutivo, né? Esse é o propósito. Fazer a viagem interior para a gente afundar, né, para o Titanic naufragar, não. Daí deixar a viagem interior para depois. Não é para isso que serve a viagem interior. É para a gente conseguir ter mais consciência do que está por dentro. A casa está em ruínas. Eu vou olhar que estrutura está com problema na estrutura, o que é, e vou fazer os devidos reparos nessa casa. Né? Não para simplesmente chegar e falar assim, não tem jeito, está condenada e vamos esperar desmoronar de vez. Não é isso. Por isso que Emmanuel chama a atenção nesse sentido para a gente. Da gente se munir dessas ferramentas, desses recursos que o Evangelho de Jesus nos oferece. Depois, na próxima, além dos sofrimentos morais, quais eram os sofrimentos físicos e espirituais que aqueles pacientes sofriam? As dores do efeito do ato do suicídio, né? Sim. Era tiro, dor no ouvido. Mas antes disso, Júlio, esse último parágrafo dessa página, 57 no nosso livro, eu acho interessante também. Porque Camilo fala que mesmo nesse ambiente, mesmo depois de todo o tempo que eles passaram no Vale dos Suicidas e aquele tempo que eles passaram no cemitério, eles ainda tinham em dúvida, assim, não é possível que eu tenha morrido. E isso é uma tortura para mim, quer dizer, é um estágio tão perdido de estar emocionalmente, né, de razão mesmo. A pessoa quer dizer assim, mas eu estou vivo, mas tinha que ter morrido. Será que eu morri? Não, eu acho que eu não morri. Né? Ainda não se reconhece como uma pessoa viva e ativa, né? É porque a fixação da ideia da morte física ser o fim realmente atrapalha, porque o indivíduo vê o corpo, então ele chega à conclusão, realmente foi bem sucedido o suicídio, porque olha só, o corpo morreu. Mas eu estou com um corpo idêntico aqui. Será que aquela visão era uma ilusão minha? Será que eu estava sonhando e eu estou com o corpo aqui? Então, até a gente conseguir
Por isso mesmo que essa identificação com o corpo gera uma perturbação muito grande, a falta de conhecimento e a identificação com o corpo. Quem já leu o livro Voltaire, do irmão Jacob, que era pseudônimo de Frederico Fille, né, vice-presidente da FEB, na época ainda que a sede era em Rio de Janeiro. Ele escreve, pela psicografia de Chico Xavier, que no funeral dele, quem realizou a desconexão do cordão fluídico foi o Dr. Bezerra de Menezes. E quando saiu, então, féretro, né, para levar o corpo para entrar no cemitério, para o enterro, o Dr. Bezerra de Menezes diz assim: não entre no cemitério. Ele estranhou, isso é espírita, né? Não entre no cemitério porque você ainda possui uma profunda identificação com o corpo. Quando você vira o corpo descendo para o túmulo ser fechado, você provavelmente vai entrar num estado de ansiedade, até mesmo de claustrofobia, vai se perturbar, vai ser uma visão perturbadora para você. Porque ainda você está identificado com o corpo. Ali é o corpo, você está aqui, mas esse processo de identificação, ao ver aquela réplica material, para você até então, aquilo lá era você. Então, até você conseguir realizar essa distinção com muita tranquilidade, então é preferível nesse momento você não acompanhar. Espere-nos aqui e depois nós retornamos. Então vejam que era uma pessoa esclarecida, espírita, vice-presidente da FEB, por isso que nós já mencionamos aqui. Se nós não fizermos o exercício constantemente de desidentificação com o corpo, como repetição constantemente. A gente acorda, vai escovar os dentes, olha para o corpo físico, toca o corpo físico e fala: é apenas o meu corpo físico, é uma roupa. Parece uma bobagem fazer isso, mas não é. Aliás, se nós estudarmos neurociência, nós vamos ali ver um conceito denominado de neuroplasticidade. Os circuitos neurais são refeitos a todo tempo de acordo com as nossas crenças. Aquilo que nós assistimos, aquilo que ouvimos, seja uma conversa, seja uma música, seja um vídeo, um filme, qualquer coisa, um livro que leiamos, aquelas ideias, se elas são repetidas, elas vão remodelando, redesenhando os circuitos neurais, de maneira que serão circuitos bons, saudáveis ou perturbados. Então, sim, do ponto de vista da matéria mais densa, mais compacta, há a neuroplasticidade, porque não haveria no corpo mais maleável, mais sutil, no perispírito. E as ideias fixas, cristalizadas no espírito, já não mais no perispírito, mas no espírito. É por repetição, como surge nos atos? Pela repetição de um padrão de comportamento, de ação, de um pensamento repetido. Então nós precisamos repetir para nós mesmos o tempo todo: isso é corpo físico, isso é corpo físico, isso é roupa, este não sou eu, não sou eu. Precisamos fazer exercício. Até nos convencermos de fato que não é o corpo físico. Nós não somos corpo físico. Então, mesmo que inicialmente pensemos que é um exercício bobo, façamos. Vamos treinando a nossa mente. Então a gente vai voltar aqui à questão quais eram os sofrimentos físico-espirituais. Quando ele fala de físico-espiritual, ele está se referindo ao corpo espiritual, ao perispírito, que eles sentiam. Aí a gente lembra: Jerônimo e o autor Camilo tinham se suicidado com um tiro no ouvido. Então eles gemiam de quando em quando sob o imperativo do ferimento feito no ouvido pela arma de fogo. Mário Sobral, que tinha se enforcado, né? Estorcia-se, o pescoço entumecido, rígido, a esbater-se em cacoetes periódicos contra a asfixia, pois enforcara-se. João da Azevedo, retendo na mente torturado o envenenamento do corpo que lá se consumira, sob o segredo do túmulo, chorava de mansinho exigindo a visita médica. E Belarmino a esvair-se em sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico.
preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu em encarnação posterior, pois fora ao suicídio golpeando os pulsos. Então, provavelmente, ele teria algum tipo de atrofia nos braços. Ou até mesmo nascer sem. Oi? Até mesmo nascer sem. Talvez também, eu pensei nessa hipótese também de nascer sem os braços. Eu me lembro de um caso em que uma mãe foi a Chico Xavier buscar consolo. E ela tinha um filho, talvez de uns 8 anos de idade, mais ou menos. E ela estava desolada, porque o filho era muito violento. E xingava ela, tentava mordê-la, era muito agressivo. E daí Chico conversou, orientou, e depois ele com amigos disse que foi esclarecido a ele pela espiritualidade que aquele espírito, nas 2 encarnações anteriores, ele tinha cometido homicídio e depois se suicidado. Então, como já tinha fracassado em 2 encarnações da mesma forma, ele pediu para retornar cego, para não enxergar as vítimas e não enxergar os instrumentos que ele poderia utilizar para matar alguém, e sem os braços, para não ter como pegar os instrumentos. Então vejam que drama doloroso, né? Para ele, para a mãe. Então eu também pensei na possibilidade de nascer ou atrofiado ou sem mesmo os próprios braços. Né? Mas ele disse que de qualquer forma eles tinham aquele reconforto de pelo menos já não estar, além do ambiente muito agradável, eles não estarem mais expostos às formas, pensamentos criadas de todos, né? Ou seja, dos outros. Cada suicida gerava formas, pensamentos, ideoplastias que os outros visualizavam e passavam a se afligir também com aqueles cenários terríveis, né, dantescos. Então isso já era no próprio nível, não ter mais aquelas ideoplastias. Mesmo porque o ambiente em que eles estavam não era mais desses fluidos, né? Eram constantemente, a higiene local também significava a higiene psíquica. Uhum. É interessante porque na casa espírita, quando é um centro espírita sério, os benfeitores faziam isso constantemente. Constantemente. Nas obras de André Luiz, própria Joana de Ângeles também comenta sobre o assunto, eles realizam processos de ionização e ozonização. É curioso porque na atualidade muitos tratamentos médicos têm feito uso do ozônio. E os benfeitores há muito tempo já utilizam o ozônio para fazer essa desinfecção psíquica do ambiente, né? Da psicosfera, dos centros espíritas. A gente vê que o avanço da espiritualidade vai chegando aos poucos aqui. Então, porque eles continuavam pensando, e logo mais a gente vai ver que eles, mais uma vez, derrapam, né? Chegam a intoxicar o ambiente. Então, os benfeitores o tempo todo têm que estar fazendo a limpeza do ambiente também psíquico, eliminando aquelas formas, pensamentos, aquelas ideoplastias. E novamente eles mencionam de novo os detalhes da decoração aqui. E depois nós encontramos a reflexão feita por Mário Sobral, que tinha se enforcado, né? Após despertar do sono reparador. Qual foi esta reflexão e quais as conclusões que chegou Camilo sobre os ensinamentos que chegou Mário Sobral sobre os ensinamentos recebidos de sua mãe? Vocês se lembram? Ele lembra de todo a educação que ele recebeu da mãe, né? E hoje, no momento, hoje não, né? Naquela época, ele
ele começa a perceber que o que a mãe dele fez por ele, com a educação religiosa, com a apresentação da história do Cristo, tinha sido muito mais importante até do que o próprio título da faculdade que ele tinha conseguido. Mas que, quando ele entrou para a faculdade, a vida social e as festas e etc. acabaram por seduzi-lo mais do que esse lado religioso. Então ele acaba se tornando... Camilo aqui, ele chega a ser quase irônico quando ele vai falando de cada uma dessas pessoas que estavam com ele no quarto, né? Mas ele fala que na faculdade ele saiu mais ébrio, né, do que qualquer outra coisa. Ele acaba se perdendo completamente nessa vida de bebida, de festas, de farras, etc. Mas que ao chegar nesse estágio que ele estava agora, ele reconhece o valor de toda a educação que a mãe deu, a existência de Jesus e os cuidados que ele deveria ter tido, mas não tomou durante toda a última encarnação dele, que teria poupado ele de todo o sofrimento. Ele reconhece o sofrimento que ele teve para que ele chegasse a essa concepção de vida nova que ele agora estava começando a ganhar no plano espiritual. Veja que ele diz, ele é o primeiro a dizer a todos, olha, não adianta nós continuarmos blasfemando, reclamando, nos queixando. O que a gente fez foi um erro grave, gravíssimo. E as consequências já surgiram várias e continuarão surgindo certamente. O que melhor nós temos a fazer agora é nos entregarmos realmente à existência de Deus, porque ele chega à conclusão: Deus realmente existe, minha mãe estava certa. E também ela estava certa que nós somos imortais. Então eu não morri, ninguém morreu, nós continuamos vivos. Nós temos uma alma e nós somos imortais e Deus existe e nós estamos submetidos a uma força maior e a uma lei suprema. Porque nós quisemos viver da forma que achamos melhor para nós mesmos. E chegamos a um tal desespero que nos levou ao suicídio. Decidimos nos matar. E quisemos nos matar, e no entanto a morte nos aceitou? Não. Não foi possível nos matar. Nós tínhamos uma vontade, nós tínhamos o livre-arbítrio, nós tínhamos meios, e executamos os meios, cada um de nós executou de uma forma o suicídio, mas Deus não nos deixou morrer. Ou seja, eu tinha vontade de fazer algo, mas não é toda a minha vontade, eu tenho livre-arbítrio, mas o meu livre-arbítrio é limitado. É limitado por uma força superior, porque eu queria me matar, vocês queriam se matar, conseguimos? Não. Deus não deixou, a gente continuou vivo. Então há uma força superior contra a qual nada podemos. E à qual estamos todos submetidos, queiramos ou não. Então isso já é um golpe contra o orgulho. Por que os Espíritos dizem a Kardec a razão de as pessoas negarem Deus? Por orgulho. Normalmente por orgulho. Não querem nada superior a elas. Não querem se submeter a nenhuma força. Eu faço o que eu quero. Nós temos livre-arbítrio. Mas não nos esqueçamos que ele é limitado. É limitado por essa força superior. Que criou uma lei que mantém, busca preservar ou reajustar as coisas em desequilíbrio para manter o equilíbrio, a harmonia. Então ele diz, devemos nos resignar. Ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Resignação, obediência e resignação. A gente nem gosta de obedecer a ninguém. Eu que não vou me submeter. Não aceito ninguém mandando em mim. Mas Deus manda. Manda. Pelas leis perfeitas que Ele criou. A gente pode esbravejar, mas não tem como. Nós temos de nos submeter. Agora, é melhor nos submetermos de maneira resignada, de boa mente. Então, o que nós de melhor podemos fazer agora? Já estragamos bastante. O que nós devemos fazer agora?
nos recomendarmos a Deus pela prece, ou seja, um ato de submissão. Lembremos Saulo de Tarso, quando cai da animária e vê aquele clarão Jesus. E ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Quando ele diz Senhor, até uns instantes atrás, ele era um judeuzinho de Nazaré. Quem pensa que esse indivíduo era? Não era ninguém. Gerou só perturbação, que só atrapalhar aqui a vida dos judeus, a nossa crença religiosa. Quando ele cai ao chão e tem a visão, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Submissão. Então, nos recomendarmos a Deus, resignando-nos de boamente às peripécias que ainda nos sobrevêm. Ou seja, ele se dá conta que existe uma lei de ação e reação, e que ainda eles não passaram por todas as reações. Para a recuperação deles, eles teriam de passar por aquele processo que Kardec nos ensina em Código Penal da Vida Futura. Primeiro, arrependimento, expiação e reparação. A gente às vezes quer pular a expiação, né? Não, eu reparo aqui, já está tudo certo. A gente estava em desequilíbrio, tem que eliminar esse desequilíbrio nosso. Tem que passar pela expiação. Daí a função do sofrimento. Aliás, o budismo fala também. O processo de dor é necessário, não tem como a gente fugir dela. É uma das grandes verdades do budismo. A forma como nós encaramos ou passamos por essa experiência de dor varia de um para outro. Mas ela é necessária. E o Espiritismo confirma. É exatamente isso. Não temos como, vamos ser espíritas, seguir a lei de Jesus, ou o ensinamento de Jesus, não vamos sofrer. Na Terra? Não existe isso. Daí estamos ensinando o Espiritismo errado. Vamos sofrer sim. Temos de ser honestos. Vamos mentir para as pessoas? Vamos sofrer. Mas vamos sofrer da melhor maneira possível. E, se possível, sorrindo também. Não é porque sejamos bobinhos ou tenhamos problemas mentais. Não, é porque nós sabemos que é o processo de cura. Ora, pois, a gente vê as pessoas indo a cirurgias plásticas, saindo com o rosto todo deformado, a gente não tem nem coragem de olhar para a pessoa que está inteira deformada, e a pessoa sorrindo, já pensando que ela já viu lá no computador do médico, como que ela vai ficar rejuvenescida. 20 anos mais nova, ela sai toda remendada, inchada, deformada, mas depois de 2, 3 meses, ela está 20 anos rejuvenescida, então ela sai da cirurgia toda dolorida, inchada, deformada, e feliz. É uma dor, mas que a pessoa enfrenta com felicidade. Aprendamos também, se as coisas mais mundanas existem, vamos aprender um pouco também, tirar algum proveito delas, de algum ensinamento delas. A gente deveria ser grato, né, ao nosso sofrimento. Exato. Sem ele, no nosso estágio evolutivo, não há progresso. Não há como progredir. Um médico precisa estar com um tumor, precisa de uma cirurgia para extirpá-lo. Nossa, mas vai ter que cortar? Tem. Mas você quer ficar com o tumor ou quer tirar do tumor? Ficar livre dele? Quero ficar livre. Então vamos fazer a cirurgia. Um inconveniente, um desgaste, um pequeno sofrimento, mas vale a pena. A gente passa. E daí então, ele diz então realmente que eles tinham de se entregar, ser obedientes e resignados e aceitar o que viesse pela frente, né? Os novos, os outros sofrimentos. Ele diz assim: de nada há valido o desespero, senão para nos tornar ainda mais desgraçados. Tanta revolta e insensatez que nada mais obtivemos a não ser o agravo das nossas já tão atrozes desgraças. Por aí se poderá ver que vimos escolhendo caminhos errados para os nossos destinos. É inegável, porém, que somos todos subordinados a uma direção maior, que independe de nossa vontade. Isso é assaz significativo. Não sei bem se morri novamente, o que o Bruno tinha já comentado. Eles estão todos ainda sem saber exatamente. Mas, sinceramente, creio que não. Ou seja, ele está certo, não morreu mesmo. O que morreu foi o corpo físico. Daí ele descreve, né, os ensinamentos que ele recebeu da mãe, e o Bruno tocou num ponto muito importante. Os que têm filhos, sobrinhos, netos, os educadores.
ele tinha uma condição social boa. Foi estudar numa excelente universidade, talvez uma das melhores. Uma ótima formação acadêmica. E que ele diz, leiamos. Quando ele descreve o que a mãe falava e ensinava ao pé da lareira, né? As orações, as leis cristãs, falando sobre a imortalidade da alma, a existência da alma, a imortalidade da alma, a existência de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, que nós iríamos prestar contas dos nossos atos, para a nossa própria consciência. Ele diz assim, nunca mais desde então obtive ciência de mais alto valor. Considero as aulas ministradas por minha mãe, provavelmente devia ser muito simples, né? Talvez, quem sabe até analfabeto, durante o serão da família, superiores às que mais tarde aprendi na universidade. Nós não queremos, às vezes, os melhores colégios para os nossos filhos. Matriculando, nós queremos que eles falem 10 idiomas, que eles sejam os melhores da classe, que eles façam aquilo, que se destaquem, que galguem com 30 anos de idade, já tenham o seu primeiro R$1 milhão, né, que saibam investir agora tudo em investimento, né, que saibam investir em bolsas, em fundos, isso, aquilo, que tenham destaque, que vençam na vida com 22 anos de idade, já sejam vencedores na vida, né, que sigam todos aqueles conselhos dos coaches da vida. Parece-nos que não é tão importante isso. Parece-nos, vamos ser claros, mais diretos. Não nos parece, é assim. Os Espíritos nos dizem, é assim, não é tão importante a instrução que recebemos na Terra. Nós, espíritas, devemos ter esta consciência. Ofereçamos as oportunidades aos nossos filhos, àqueles que estão sob a nossa tutela, mas não nos percamos com isso, não tenhamos nenhuma ilusão com relação a isso. Nós devemos sim ensinar aquilo que é valor imortal, que o nosso filho, que na verdade é o nosso sobrinho, o nosso neto, o nosso irmão, que é um espírito imortal, que ele possa utilizar aqueles ensinamentos, aqueles valores pela eternidade. Se desencarnarem, saberão como se conduzir na espiritualidade e saberão se conduzir ainda na Terra para ocupar um lugar bom na espiritualidade quando vier para eles a desencarnação. Então, dentro do lar, porque o mundo, a gente não tem como exigir nada do mundo, mas pelo menos dentro do nosso lar, cuidemos para que as nossas conversações sejam preferencialmente em torno das questões que realmente têm valor, têm importância, as questões imortais, as questões perenes, não transitórias. Notemos que às vezes a gente passa uma tarde em família, um dia em família, nós temos agora feriado, passamos o dia inteiro em casa com a família toda reunida. Vamos fazer um almoço de Páscoa, um churrasco, um café da tarde, vamos assistir filmes. E muitas vezes nós não nos damos conta que nós estamos cultivando ideias, valores. As nossas conversações são quase sempre, não é por mal que fazemos isso, é por vício, nos viciamos. Ah, mas eu sou espírita, eu tenho esse entendimento. Sim, ter o conhecimento é uma coisa. Viver o conhecimento é completamente diferente, é um estágio a mais, adiante, e que demanda muito esforço de repetição para a gente superar os vícios negativos de comportamento. Então a gente percebe que daí as nossas conversações sempre giram em torno de questões que não têm tanta importância, questões tão mundanas,
muitas vezes tão fúteis. Por que não cultivar dentro do nosso lar? No mundo nós não temos como impor nada a ninguém, mas dentro do nosso lar nós podemos fazer um acordo. São algumas pessoas que a gente pode entrar num acordo e começar a cultivar e transformar aquele lar num núcleo diferente. Nós espíritas temos muito recurso, muita informação já, muito conhecimento para conseguir fazer isso. A gente pode fazer isso. E ensinar então aos nossos filhos, todos aqueles que convivem conosco, ensinarmos uns aos outros, ou nos lembrarmos uns aos outros, do que é importante. Do que é importante. Há um texto de Humberto de Campos, Irmão X, psicografado por Chico Xavier, que a história, resumidamente, é o seguinte. Havia dois amigos, super amigos, amigos íntimos mesmo, como irmãos. E um adoeceu e desencarnou. Depois de um certo tempo da desencarnação daquele indivíduo, o que permaneceu encarnado, num dia, em estado de desdobramento, foi levado a visitar aquele amigo desencarnado. E estava na instituição espiritual, o amigo tinha despertado fazia poucos dias, e quando viu o amigo encarnado chegar, ficou efusivo, feliz, estava ansioso. Daí o amigo, como está? Não, eu tenho que falar muitas coisas para você. Veja bem, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém morre. Porque eu morri, mas estou vivo aqui. Ninguém morre, nós somos imortais. Ah, sim, eu sei. Eu queria então... Não, peraí, deixa eu falar mais uma coisa. E todas as descobertas desse indivíduo desencarnado, ele tenta falar para o amigo encarnado para diverti-lo. Porque a partir daquele conhecimento, ele diz assim, se eu soubesse de tudo isso antes, eu teria tido uma vida diferente. Então eu vou divertir, vou esclarecer meu amigo, porque ele dá tempo, porque ele ainda está encarnado. E daí, cada coisa que ele tinha descoberto depois da desencarnação, e que ele diz ao amigo, o amigo, não, eu sabia, não, eu sei disso também, é realmente assim. Chega uma hora que ele para e fala assim, ué, como assim você sabe de tudo isso? Quando você aprendeu isso? Ele fala, não, é que eu sou espírita já faz muitos anos. Mas muitos anos você era meu amigo já. Ah, sim, já bem antes de conhecer você eu já era espírita. Eu falei, você não me disse nada? Eu teria poupado vários sofrimentos se eu soubesse dessas informações. Você não me disse nada? Você não é meu amigo. Começa a gritar, xingar o indivíduo e expulsa ele de lá. Então Humberto de Campos diz, a gente não tem que impor nada a ninguém. Mas não custa, se nós temos alguém que tenha uma certa liberdade, advertir, né? Esclarecer o indivíduo, é caridade isso. A religião não se discute. E a gente tem o conhecimento que o indivíduo está caindo num buraco, que vai sofrer no mundo espiritual, mas eu não me envolvo. É egoísmo isso. Então a gente pensa nessas questões, vejam, se os próprios espíritos e alguém que tinha um certo intelecto desenvolvido, que cursou um excelente curso acadêmico, nos diz isso. Se essa informação Leon Denis deixou no texto, é para que isso fizesse a gente pensar sobre as questões da vida comum. É tão empolgante para os pais o filho passar na faculdade, se for pública ainda, para estampar nas redes sociais que passou em faculdade pública. O seu passou onde? Não é isso? A gente vê? Os pais querem saber quando, não apenas os que prestaram vestibular, mas os pais também querem saber em qual faculdade o filho do outro passou, para saber se a faculdade do nosso filho é mais importante no ranking do que a faculdade do outro filho. Novamente, a nossa vaidade, tola vaidade, nosso orgulho, os nossos valores tão mundanos ainda. Né? Desencarna um filho, né, que fez pós-doutoramento na USP, em Harvard, e desencarna e fica perdido, perturbado no mundo espiritual. E o indivíduo analfabeto, vamos recorrer novamente ao livro Voltaire, de Irmão Jacó. Ele é vice-presidente
vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Olha que título bacana já para chegar no mundo espiritual arrasando, né? Daí ele está ainda na orla ali da praia, aguardando o Dr. Henrique Menezes, que chegará para levar toda aquele pessoal, aquele grupo de espíritos recém-desencarnados para as devidas regiões espirituais, instituições, colônias. E daí ele está junto da sua filha, que tinha desencarnado muito jovem. Ele olha lá e vê uma senhora irradiando uma luz azulada. Ele quer saber quem é. Porque ele olha para o peito dele e não está irradiando luz nenhuma. É a Dona Creuza. E daí era uma Dona Maria qualquer. Na Terra, ninguém sabia dela. Ninguém sabia. Mal sabia ler e escrever. No entanto, ela irradiava luz própria. E quem lê o livro sabe que custou para ele sair uma luzinha muito chinfrim. Depois, ele ficou tão emocionado com aquela luzinha saiu dele assim. E ele se sentiu ferido no orgulho dele quando ele vê uma mulher, Maria, não sei de quê, irradiava luz azul do peito, e ele, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que doutrinava espíritos em reunião mediúnica, que tinha uma cultura espírita, que era muito bem posto na sociedade, era muito rico, inclusive. Fazia caridade. Fazia caridade. Há instituições que ele criou, fundou com o dinheiro dele, que existem até hoje, como a Casa dos Artistas do Rio de Janeiro. Não tinha luz nenhuma, nada, brilhava assim, não brilhava nada. O quarto, tudo assim, não saía luz nenhuma. E desespero, que humilhação, que vexame. Como eu chego vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e nada de luz, fazia força e não saía nada. E quem é a senhora mesmo? Não sou ninguém. E irradiava luz azul. Então, Mário Sobral está certo. Estava certa a mãezinha dele. Então, a gente deve procurar menos os recursos. Procurar os recursos, todo conhecimento é útil, é bom quando nós estamos conhecimento, mas saber que, na verdade, quem vai garantir-nos mesmo a estabilidade, o bem-estar no mundo espiritual, são os valores morais. Tudo bem até aqui?